Quais áreas eu preciso dominar para ser uma pessoa diferente, para alcançar o sucesso? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai abrir muito a sua mente e a partir de hoje você vai aprender a colocar os seus esforços em áreas que eu identifico que são as que a gente de fato precisa dominar para ser uma pessoa diferente e alcançar o sucesso. Antes de mais nada, eu quero pedir para que você já se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comenta, compartilha. Se você quer mudar de vida, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser a sua melhor versão, então você está no lugar certo. Bom, gente, aqui eu selecionei para vocês as áreas que eu identifico serem as mais importantes no processo de transformação de vida. Se de fato eu quero ser uma pessoa melhor, se de fato eu quero ser bem-sucedido, acredito eu que essas são as áreas que a gente de fato precisa dominar. Eu estou compartilhando com vocês a tela do meu computador e a primeira coisa, ou a primeira área que a gente precisa dominar para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa bem-sucedida, é aprender um pouco mais sobre educação financeira. Somente a educação financeira, ela nos possibilita a ter um planejamento financeiro. A educação financeira, ela permite que a gente tenha a gestão das receitas e das despesas, ou seja, o que você ganha e o que você gasta. Aprendendo um pouco mais sobre educação financeira, você consegue desenvolver um consumo consciente. Você não fica gastando dinheiro à toa, você gasta de uma forma consciente, sabendo que aquilo que você está comprando naquele momento é necessário e evitando comprar coisas que não são necessárias. É muito diferente do consumo compulsivo, ou seja, toda hora você quer comprar, toda hora você quer ter. Então, através da educação financeira, você acaba desenvolvendo o consumo consciente. Então, através da educação financeira, eu consigo criar um orçamento, que é entender o quanto que você vai ganhar, o quanto que você vai gastar e definir também metas financeiras. É muito importante, porque, por exemplo, quanto que eu estou disposto a guardar esse mês? Ao longo de 10 anos eu quero ter esse montante guardado. Definiu metas? Então é importante a gente ter definição de metas, porque é aonde eu começo e aonde eu quero terminar. Aonde eu começo e aonde eu quero chegar. É importante isso. E por fim, a educação financeira também vai nos ajudar a desenvolver o hábito de poupar e guardar com mais regularidade. Então é importante a gente dominar essa área da educação financeira, aprender sobre o nosso próprio dinheiro, aonde nós estamos gastando os nossos recursos, quanto que a gente está ganhando, se o que eu ganho é mais do que eu gasto ou o que eu gasto é mais do que eu ganho. É importante no processo de quem quer ser bem-sucedido entender sobre as suas próprias finanças. Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida, ser um bom gestor se você não aprender sobre as suas próprias finanças. Então a educação financeira é a primeira coisa que a gente precisa dominar. Segunda coisa que a gente precisa dominar: investimentos. Se de fato você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer alcançar o sucesso, você precisa dominar a área dos investimentos. Quando nós falamos sobre investimentos, nós estamos falando sobre alocar os nossos recursos em determinados investimentos esperando um retorno futuro. Ou seja, quando nós estamos falando sobre investimentos, nós estamos falando de um planejamento a longo prazo, estamos falando sobre o nosso futuro. Então, investimentos têm a ver com o que eu quero para o meu futuro. Então, dominar os investimentos é importantíssimo. Aprender sobre renda fixa, o que é renda fixa? Aprender sobre renda variável, o que é renda variável? Aprender um pouco sobre fundos, sobre imóveis, aprender um pouquinho também sobre empresas, sobre índices, ETFs e por aí vai. Investimento é uma área que a gente precisa dominar se nós queremos ser bem-sucedidos. Investimento tem a ver com o seu futuro. O que você quer para o seu futuro? Os seus investimentos dirão muito sobre o que você pensa e o que você quer alcançar no seu futuro. Empreendedorismo é a terceira coisa que a gente precisa dominar. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de alguém que é muito criativo. Então, quando a gente fala sobre empreendedorismo, nós falamos de alguém que tem a mentalidade diferente, alguém que pensa fora da caixa. Você já ouviu essa frase em algum lugar, né? Ó, aquela pessoa é diferente porque ela pensa fora da caixinha. Empreendedorismo tem a ver com isso. Então, quando eu aprendo sobre empreendedorismo, eu aprendo a criar algo novo. Quando eu aprendo sobre empreendedorismo, eu aprendo a identificar oportunidades. Por exemplo, na sua região não tem sorveteria. Olha
a oportunidade que você consegue identificar. Poxa, se eu abrir uma sorveteria aqui nessa cidade, eu vou bombar. Através do empreendedorismo, você consegue identificar essas oportunidades e aonde você vai criar algo novo para poder então fazer algo diferente. Através do empreendedorismo, você consegue promover inovação, você apresentar um produto ou serviço totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas. Ou seja, empreendedorismo te leva a promover inovação no seu bairro, na sua cidade, no estado, no Brasil, aonde você estiver com o seu produto, com o seu serviço, você consegue, através do empreendedorismo, promover inovação. Mas você precisa estar ciente de uma coisa: ao mesmo tempo que a gente aprende a criar algo novo, identificar oportunidades, promover inovação, quem aprende sobre empreendedorismo e quem vai para esse ramo de empreender, precisa entender que você todos os dias vai estar exposto aos riscos, ou seja, o empreendedorismo te leva a assumir riscos. Quando você passa a ser o empregador e não o empregado, todos os dias você vai estar correndo riscos. O empreendedorismo também leva você a ser criativo. Lembra que eu falei? Criatividade. O empreendedor, ele é alguém criativo e ele aprende a gerar valor. Tudo isso, ao estudar, ao aprender e a dominar o empreendedorismo, você consegue ser uma pessoa que gera valor para outras pessoas. Essa é uma das coisas, essa é uma das áreas mais importantes que a gente precisa desenvolver, porque o empreendedorismo está intimamente ligado com uma mente criativa. Então, se você tem uma mente criativa, você não sabe o que você está perdendo. Você pode ser o próximo empreendedor milionário do Brasil. Então domine essa área, empreendedorismo. Quarta coisa que a gente precisa dominar para de fato alcançar o sucesso e ser uma pessoa bem-sucedida: desenvolvimento pessoal. Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós falamos de desenvolver habilidades, sejam cognitivas, sejam técnicas, sejam interpessoais ou intrapessoais. Desenvolvimento pessoal faz com que você se diferencie de outras pessoas. Sendo você mais inteligente do que as outras pessoas, mais oportunidades você vai ter. Ou seja, você está à frente de outras pessoas. O desenvolvimento pessoal te coloca na frente de outras pessoas. O desenvolvimento pessoal tem pelo menos 4 ramificações. Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento é quando você conhece a si próprio. Conhece as suas emoções, os seus desejos, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Segunda ramificação do desenvolvimento pessoal, habilidades técnicas. Aqui é quando você desenvolve habilidades técnicas, onde você vai conseguir ter essas técnicas e colocá-las em prática, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sala de aula, habilidades técnicas, por exemplo, estudar sobre gestão de equipes, estudar sobre liderança, estudar sobre RH. São habilidades que você vai desenvolver no ambiente que você está inserido. Terceira ramificação, habilidades interpessoais. As habilidades interpessoais envolvem a comunicação. A comunicação é o fator primordial das habilidades interpessoais. É como você se comunica, é como que você lidar com as pessoas no dia a dia. Então, desenvolver a comunicação nessa ramificação de habilidades interpessoais é muito importante. E por fim, a inteligência emocional. Inteligência emocional é a gestão ou gerir as minhas emoções. Não agir pela emoção, mas agir pela razão. Quando você consegue gerir as suas emoções, quando você tem esse gerenciamento e não age impulsivamente, não age pelas suas próprias emoções, mas age pela razão, tendo empatia com o próximo, você sai na frente de muitas pessoas. Então essa área de desenvolvimento pessoal é uma das áreas mais importantes que a gente precisa dominar, se de fato a gente quer ser bem-sucedido, se a gente quer ser a nossa melhor versão. Quinta área que a gente de fato precisa dominar, se a gente quer ser bem-sucedido e alcançar o sucesso: comunicação. A comunicação é indispensável para quem quer alcançar o sucesso e ser uma pessoa bem-sucedida. Através da comunicação eu consigo entender e eu consigo me fazer entender. Isso daqui é interessante. Quando eu me comunico, eu entendo o que as pessoas estão falando e eu faço com que as pessoas entendam o que eu estou falando. A comunicação ela pode ser verbal e não verbal.
A comunicação verbal é quando eu falo. Por exemplo, vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Essa é a comunicação verbal. E a comunicação não verbal é quando eu me comunico com os meus gestos, é a minha linguagem corporal, as minhas expressões faciais. Então, ter a comunicação verbal e não verbal bem estabelecidos na comunicação vai te fazer estar à frente de muitas pessoas. Através da comunicação, eu consigo compartilhar informações e ideias. Através da comunicação também eu consigo construir relacionamentos. Se eu não tiver comunicação, é difícil eu construir relacionamentos profundos. Sem comunicação, sem relacionamentos profundos. A comunicação também me ajuda a resolver conflitos. Olha que interessante isso. Quando eu sei falar, quando eu sei me comunicar, quando eu sei me expressar, eu consigo resolver conflitos. Geralmente, quem não resolve conflitos são pessoas que não são comunicáveis, são pessoas que não sabem se comunicar. Mas quando você sabe se comunicar, você consegue resolver conflitos. E resolver conflitos é uma das coisas mais difíceis. E se você souber resolver conflitos através da comunicação, você está a milhares de passos à frente de outras pessoas. E por fim, a comunicação te ajuda a avançar em projetos e objetivos. Sem comunicação, sem avanço. Com comunicação, com avanço. Então, a comunicação é importantíssimo no processo de quem de fato quer ser bem-sucedido e quem quer alcançar o sucesso. Domine a comunicação. Sexta área que nós precisamos de fato dominar para ser bem-sucedidos, alcançar o sucesso e ser diferente das outras pessoas. Negociação e vendas. Negociação e vendas é uma área que nós precisamos de fato dominar, porque constantemente nós estamos comprando e vendendo e comprando. Então, saber a arte de negociar e vender vai te fazer estar à frente de muitas pessoas. Aprendendo um pouquinho sobre a arte de negociar e vender, você vai conseguir identificar necessidades. Por exemplo, você que trabalha com vendas, você vai conseguir identificar uma oportunidade de venda. Aprendendo mais ainda sobre negociação e vendas, você vai aprender um pouquinho sobre proposição de soluções. Quais são as soluções que você vai procurar resolver com o seu produto ou com o seu serviço? Isso daqui é importante. Aprendendo mais sobre negociação e vendas, você vai aprender a ter uma comunicação clara. Hoje, uma das maiores dificuldades para quem negocia algo ou para quem vende algo é ter uma comunicação clara. É ser claro com o cliente, é ser claro com o seu produto, com o seu serviço, o que você está oferecendo. Então é importante a gente desenvolver essa clareza na nossa comunicação quando estamos negociando ou vendendo alguma coisa. A negociação e vendas, aprendendo um pouco mais sobre essa arte, ela vai também nos ensinar e nos ajudar a gerenciar conflitos. Gerenciar conflitos. A gente falou sobre isso na área de comunicação. Quem sabe se comunicar, quem sabe se expressar, resolve conflitos. E aprender a negociar, aprender a vender, faz com que você também gerencie conflitos. Aprendendo ainda mais sobre negociação e vendas, você vai aprender sobre prospecção. Prospecção é identificar eventuais ou possíveis clientes. Não é sair oferecendo o seu produto ou seu serviço para qualquer tipo de pessoa. Através da prospecção, você vai conseguir identificar, aquele lugar, se eu for, provavelmente vai dar bom, porque ali tem pessoas que gostam do produto que fulano de tal vendeu. Aprendendo um pouquinho mais sobre a arte de negociar e de vender, você vai aprender ferramentas, estratégias de como melhorar a sua apresentação. Como apresentar de forma eficiente, gerando desejo e vontade nas pessoas de conhecer o seu produto e o seu serviço. Hoje em dia, talvez você não consiga fechar grandes negócios ou grandes vendas porque você não sabe apresentar o seu produto e o seu serviço de forma correta, de forma eficiente, de forma eficaz. Então, aprendendo um pouquinho sobre negociação e vendas, você vai conseguir apresentar melhor o seu produto e o seu serviço. Aí fica difícil não fechar um grande negócio. Aprendendo mais ainda sobre negociação e vendas, você vai conseguir identificar as objeções e vai aprender a fechar de forma correta um grande negócio ou uma grande venda. Hoje, muitas pessoas conseguem tirar a rodo todos esses pontos que a gente acabou de
falar aqui, mas quando chega na hora de fechar o negócio, a negociação ou a venda, você não consegue. Por quê? Não soube fechar a negociação, não soube fechar a venda. Então, aprender sobre negociação e vendas vai te possibilitar aprender da melhor forma como fazer o fechamento de uma negociação e de uma venda. Então, essa área, gente, é uma das áreas mais importantes que a gente precisa aprender, que a gente precisa dominar. Bom, eu quero saber de vocês, qual a área que você mais domina dessas que eu falei e qual a área que você menos domina? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, quero trocar uma ideia com vocês. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!